Bom dia, irmãos queridos, nesta quinta-feira, dia 5 de setembro. Bom dia, queridos irmãos e irmãs. Hoje meditaremos o Evangelho de São Lucas, capítulo 5, versículos de 1 a 11. Avança para águas mais profundas. Essa palavra de Jesus atravessa os séculos e move o coração de inúmeras pessoas, o nosso também. Jesus precisa de pessoas que tenham a coragem de sair da mesmice de sua vida, de sua praia aconchegante, de sua rotina que não leva a nada e deixa as redes vazias. Jesus precisa de pessoas que aceitem de avançar para águas mais profundas, confiando unicamente nele. Pessoas que estejam dispostas a deixar seus esquemas estéreis e que, apesar de uma noite de trabalho e cansaço, aceitem de lançar novamente as redes à maneira de Jesus. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus estava na margem do lago de Genezaré, e a multidão apertava-se ao seu redor para ouvir a palavra de Deus. Jesus viu duas barcas paradas na margem do lago. Os pescadores haviam desembarcado e lavavam as redes. Subindo numa das barcas, que era de Simão, pediu que se afastasse um pouco da margem. Depois sentou-se e da barca ensinava as multidões. Quando acabou de falar, disse a Simão: avança para águas mais profundas e lançai as vossas redes para a pesca. Simão respondeu: Mestre, nós trabalhamos a noite inteira e nada pescamos, mas em atenção à tua palavra vou lançar as redes. Assim fizeram e apanharam tamanha quantidade de peixes que as redes se rompiam. Então fizeram sinal aos companheiros da outra barca para que viessem ajudá-los. Eles vieram e encheram as duas barcas a ponto de quase afundarem. Ao ver aquilo, Simão Pedro atirou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, afasta-te de mim, porque sou um pecador. É que o espanto se apoderara de Simão e de todos os seus companheiros por causa da pesca que acabavam de fazer. Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram sócios de Simão, também ficaram espantados. Jesus, porém, disse a Simão: não tenhas medo, de hoje em diante tu serás pescador de homens. Então levaram as barcas para a margem, deixaram tudo e seguiram a Jesus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Eles encheram os dois barcos a ponto de quase afundarem. É essa a experiência normal de quem pesca com Jesus. De agora em diante, sereis pescadores de homens. Hoje queremos acolher a palavra e nos concentrar sobre esta ordem de Jesus. Avança para águas mais profundas. Lança as tuas redes mar adentro. Para quem pesca com Jesus, as redes se enchem, os barcos se enchem até quase afundarem. Podemos comparar a rede à nossa evangelização e o barquinho à nossa fraternidade ou à nossa casa de acolhida. Barco vazio, rede vazia é sinal de que Jesus não está presente. Jesus ainda não chegou na nossa vida, porque quando carregamos Jesus no nosso barco, sempre há uma grande pesca. É a experiência dos apóstolos que haviam pescado a noite inteira e nada haviam apanhado, porque Jesus não estava com eles. Mas logo que Jesus está com eles, a rede se enche de tantos grandes peixes. Uma estranha doença ataca muitas pessoas hoje. Ela é tão antiga quanto o mundo, mas tem uma roupagem diferente. Seu nome é preguiça camuflada.
Bem que as pessoas queriam que as redes se enchessem, mas custa muito lançá-las, e custa ainda mais fadiga puxá-las quando elas estão cheias. A preguiça camuflada gostaria que os peixes pulassem dentro do barco sozinhos, sem pescá-los. A preguiça camuflada gostaria que os peixes se ajeitassem sozinhos e recebessem catequese sozinhos, que o barco andasse sozinho, sem a fadiga de remar. No final das contas, é melhor que os peixes fiquem no mar e nosso barquinho não fique pesado demais, porque poderia afundar. Mais prudente é ficar na nossa praia aconchegante, mesmo se temos que chorar porque nada pescamos. Essa atitude é de verdade bem estranha, mas tem atitudes até piores. Temos até pessoas que dizem: o importante é pescar. Se depois eu não pego nada, então paciência, não é culpa minha. Igual aqueles que dizem: importante é semear, outros irão recolher. Mas com esse princípio não vamos muito longe. A Igreja em todos os continentes está vivendo uma diminuição assustadora. Porcentagem de 2-3% de pessoas que vão na igreja, mesmo em lugares onde 100 anos atrás frequentava 60-70%. Por que não refletir? Nem quem semeia recolhe, nem aqueles que vêm depois de 100 anos recolhem. Por que isso? O motivo é claro: não se semeou bem, não se cultivou bem, não se pescou bem. Em muitos lugares não se pesca mesmo. Mas a ordem de Jesus é clara: fazei-vos ao largo, jogai as redes para a pesca. Desta forma, as redes se encheram de tantos peixes que quase os barcos afundavam. Esse é o processo normal. Vocês entendem que uma casa de acolhida vazia diz claramente que Jesus não está presente nesta casa, porque Deus é um dono que sempre quer a sua casa cheia, e quem se acostuma ao vazio, sem dúvida, não é de Deus. Peçamos a Deus o dom de que os membros de todas as nossas equipes de evangelização entendam essa lição, todas as nossas casas de acolhida. Se nunca a equipe pesca novos peixes, se seus retiros Ruá, Caná e Exuá estão vazios, devem se perguntar: eu estou indo mar adentro? Estou lançando as minhas redes ou ainda estão bem guardadinhas no barco? Estou pescando bem? Se depois do retiro não para ninguém, se numa casa não fica ninguém, então precisa se perguntar se sabemos cultivar, se somos capazes de acompanhar, se somos bons agricultores. Está na hora de acabar de se esconder atrás de um dedo e dizer: os tempos são difíceis, vivemos no imediatismo, no consumismo, na sociedade líquida. Pois bem, será que existe um contexto em que o cristianismo não consegue florescer? Ou não será que nós não estamos implantando o bem? Não estamos pescando porque temos medo? É muito difícil? Irmãos, tem pessoas cuja preguiça chega a tal ponto que não querem nem contar os inscritos ao retiro do Yeshua, Ruá, Caná, Fanuel, porque falam que a fé não é questão de números. Eles dizem que o retiro deve ser feito até para uma pessoa somente. Isso é verdade, mas atenção, se eu faço 100 convites e vem uma pessoa somente, então com alegria e entusiasmo, a equipe toda dá o retiro até para uma pessoa só, porque foi ele que Deus mandou. Isso se chama santidade e gratuidade, pois esta equipe foi fiel ao seu dever de evangelizar. Mas, se eu convido somente 2 pessoas, e destas 2 vem só uma, então isso se chama de preguiça, desleixo com as coisas de Deus. Esta é uma típica mentira do capeta, porque na verdade eu não estou interessado em semear bem e cultivar bem. É claro que para quem ama, os números não interessam, porque o convite está no sangue de quem ama. Quem ama convida não 1, mas 100,
200 pessoas. Infelizmente, quando falta amor, então funcionam os números, como remédio. Precisa estimular e abrir os olhos dos preguiçosos e dizer: meu irmão, você está dormindo, você não convidou ninguém ainda. Acorda, joga as tuas redes, joga, não durma, você vai ver que os peixes virão. Junto a isso, o maior desafio que estamos vivendo é a capacidade de segurar os embriões, segurar os novos que chegam na nossa casa, segurar os novos que nascem nos nossos retiros. Não basta convidar, encher o retiro, é necessário ser artistas em acompanhar, cultivar as plantinhas que nascem. Um bom agricultor não pode se esquecer de aguar, adubar, proteger os brotos que nascem. Tanto uma mãe se entrega para o seu bebê toda hora, todo momento, tanto nós devemos nos consagrar aos novos filhos que Deus nos manda, nos consumindo por eles. Existem pessoas que nunca virão aos encontros de formação depois do retiro se ninguém os convida, se não se criam laços de amizade. Precisamos nos perguntar: por que tem equipes que em um só ano chegam a 60 membros e outras equipes que em 2 anos ainda estão parados aos 20 membros e não se multiplicam? O motivo é simples: não pescam, não semeiam, não cultivam, não adubam, não cuidam dos novos. Precisa aprender a fazer tudo isso com grande humildade, com grande boa vontade. Na verdade, temos que agradecer a Deus porque a maioria dos nossos grupos de evangelização e das nossas casas estão cheias e bem aprender esta lição. O desafio agora é saber proporcionar a cada membro novo que Deus nos manda um bom caminho de formação e crescimento. À luz de tudo isso, vamos ler novamente o trecho que hoje Jesus nos oferece. Naquele tempo, Jesus estava na margem do lago de Genezaré, e a multidão apertava-se ao seu redor para ouvir a palavra de Deus. Jesus viu 2 barcas paradas na margem do lago. Os pescadores haviam desembarcado e lavavam as redes. Subindo numa das barcas, que era de Simão, pediu que se afastasse um pouco da margem. Depois sentou-se e da barca ensinava as multidões. Quando acabou de falar, disse a Simão: avança para águas mais profundas e lançai as vossas redes para a pesca. Simão respondeu: Mestre, nós trabalhamos a noite inteira e nada pescamos, mas em atenção à tua palavra vou lançar as redes. Assim fizeram e apanharam tamanha quantidade de peixes que as redes se rompiam. Então fizeram sinal aos companheiros da outra barca para que viessem ajudá-los. Eles vieram e encheram as 2 barcas a ponto de quase afundarem. Ao ver aquilo, Simão Pedro atirou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, afasta-te de mim, porque sou um pecador. É que o espanto se apoderara de Simão e de todos os seus companheiros por causa da pesca que acabavam de fazer. Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram sócios de Simão, também ficaram espantados. Jesus, porém, disse a Simão: Não tenhas medo, de hoje em diante tu serás pescador de homens. Então levaram as barcas para a margem, deixaram tudo e seguiram a Jesus. Vamos dedicar um minuto para sublinhar e anotar as frases que mais nos atingem.
Podemos neste momento escolher o nosso propósito que nos ajude a cultivar as plantinhas mais novas que Deus nos confiou. Pode ser fazendo uma ligação, visitando, verificando como vai a caminhada de quem acompanhamos, algo que se transforme em vida para os novos, que Jesus nos confiou. Podemos também renovar o nosso empenho na Escola de Pastores, que nos ensina a semear, cultivar, adubar, fazer crescer bem a semente de Deus. Vamos dedicar mais um minuto para pensar bem em como colocar em prática o propósito que escolhemos. Lança sua rede para a pesca. Paz e alegria a todos. Avança para águas mais profundas. Paz e alegria a todos. Pescador, fixo meu olhar no horizonte desse imenso mar. Sei que não posso mais voltar. Sigo assim, certo da missão que tenho que cumprir. Continuar os passos do meu Senhor. Eu vou jogar minhas redes onde o Senhor me mandar, certo de que vou enchê-las de almas pro reino de Deus. Sim, Senhor, eu te amo de todo o coração. Não vou te negar, vou cuidar dos teus. Vou falar sem medo a toda
toda alma que encontrar, vou remar pra dentro desse mar. Eu vou jogar minhas redes onde o Senhor me mandar, certo de que vou enchê-las de almas pro reino de Deus. Eu, um simples Pedro, um pescador, chamado por Deus a buscar outro mar. Onde o Senhor me mandar, certo de que vou enchê-las de almas do reino de Deus. Eu, um simples Pedro, um pescador, chamado por Deus a buscar outro mar. Oh, meu Deus, a buscar outro mar. Vou buscar outro.